Uma produção. Bruá! Bem-vindos ao Odeio Artistas especial de Natal. Hoje é dia 24 de dezembro e nós temos um programa especial. Digo nós temos porque eu estou muito acompanhado hoje. Então vou dar a oportunidade aos meus convidados. Desta vez não é só um convidado, são vários convidados, para eles poderem apresentar. Vou começar aqui pela minha esquerda. Sou Joaquim, tenho 13 anos. O Joaquim, tens 13 anos. Porquê é que estás aqui, Joaquim? O que é que te traz aqui? Não sei, tu é que pediste. Tu é que pediste, qual é a tua relação comigo? És meu pai. É, isso mesmo. Então já estão a ver onde é que isto vai parar. Logo a seguir ao Joaquim temos a... Marta, e eu tenho 14 anos. Muito bem. Então acho que já podemos assumir a razão porque estás aqui, certo, Marta? Sim, já deu para perceber. Muito bem. E a seguir temos a... Sou a Maria, tenho 16. Maria, tens 16. Podemos assumir a razão porque estás aqui também. Sim, podemos isso. O que é que podemos assumir então? Sou tua filha, por isso é que fui convidada, acho eu. E vocês falam de uma maneira como se não tivessem muita alternativa, não é? Pois. Sim. É porque é verdade. O que provavelmente é a primeira vez na história deste podcast, que ainda não tem assim tanto tempo, é que estes convidados são provavelmente os menos entusiasmados com o convite, mas cá estão eles, são sustentados por mim, portanto ainda têm de fazer aquilo que eu lhes digo e eu tenho de aproveitar esse tempo. Estão a fazer-me um sinal, parece que me esqueci de alguém. Há mais um, estava esquecido. Então quem é que está a faltar? Quem és tu? Sou o Caleb e tenho 10 anos. Tens 10 anos, Caleb, muito bem. Então quero dar-vos as boas-vindas ao Joaquim, à Marta, à Maria e ao Caleb, que lhes aconteceu serem meus filhos. E hoje é o dia 24 de dezembro, nós estamos em família. Temos de explicar que não estamos com a mãe destes filhos, a Ana Ruth, porque eu estou a planear gravar um programa só com a Ana Ruth e fazê-lo num espírito de grande romance, e então achei que era Ui, melhor muito. separar os filhos da mãe hoje. Portanto, já viram como soou esta frase? Era melhor separar os filhos da mãe. Não soou muito bem. Bem, não? Ai, que horror! É um bocado. Que horror. Muito bem. Então, eu tenho um grande gosto em ter-vos no meu podcast Odeio Artistas. Vocês, à vossa maneira, são um pouco artistas, já vamos falar acerca disso, mas neste caso eu tenho amor por vocês, até porque me convém, enquanto vosso pai, convém ter algum amor por vocês. Mas eu queria começar por uma primeira pergunta. Não é a primeira vez que nós estamos a fazer uma coisa parecida com esta. Vocês lembram-se? Antena 3. Yeah. Na Antena 3. Então, Antena Maria, lembra rapidamente. Como é que foi? O que é que aconteceu? Não sei porquê, mas estavas a fazer uns programas para a Antena 3 do Voz no Deserto, uma cena assim. Chamava-se Voz do Deserto, é verdade. E tu convidaste-nos para nós irmos lá dar 3 canções, acho eu. E falar de livros. E falar Yeah. de livros. E nesse caso a mamãe estava convosco, Sim. portanto era a família Yeah. E toda. também foi em dezembro. Isso já não me recordo bem Isso da foi em data. dezembro. 2017 ou 2018. Mas vocês Yeah. podem encontrar esse programa se procurarem no site da Antena 3. Eu acredito que ele ainda está online. E a coisa interessante é até uma certa comparação, porque ninguém estava à espera, mas como passou tempo, vocês ficaram mais velhos. É uma coisa surpreendente. Caleb, Impressionante. qual é a tua memória desse programa lá na Antena 3? Então, de estar lá e depois dizer as músicas que gostava, eu lembro que havia uma que era do Johnny Cash e outra dos AC/DC e que tu depois não me deixaste dizer um dos quais. E eu fiquei zangado por causa disso. Ui, então temos traumas aqui, temos traumas de infância. Lembrança muito feliz. Não é uma questão de eu não ter deixado, Caleb. Nós não tivemos, foi tempo, porque eu tinha pedido nesse programa, cada um escolhesse 3 canções e o Caleb, como é o último filho, houve tempo para as 3 canções dos outros e não houve tempo para as 3 canções do Pois. Caleb. A coisa boa de hoje, quer dizer, coisa boa, nós gostamos muito de música, já vamos falar acerca disso, é que hoje não há canções, hoje é só mesmo conversa e portanto nós estamos mais livres para conversar. Joaquim, isso anima-te mais, o facto de não haver canções e tu estares mais livre para conversar, ou pelo contrário? Olha que não sei, às vezes prefiro estar com canções porque assim gasta mais tempo.
Exato, e não tens de falar, não é? Yeah. Mas a coisa interessante é que hoje, muito excepcionalmente, eu sou um pai interessado em ouvir as vossas opiniões. Ui, Finalmente, um uma vez pai por ano muito acontece. interessado. Portanto, hoje eu posso estar aqui a simular uma qualidade paternal que geralmente não me assiste. E eu quero começar por aí, já começámos a falar de canções. Marta, Joaquim, mais algum de vocês tem uma recordação especial dessa gravação? Eu tenho. Acho que sim, eu lembro-me bem, razoavelmente. E o que é que te lembras especialmente desse dia que te Ah, marcou? Acho que lembro-me de estar no estúdio e estar e nos dias antes de estar a escolher as músicas para o programa. E que músicas é que escolheste naquela altura? Lembras-te? Só me lembro de uma dos Bon Jovi, acho que Dos era o Bon Jovi. Living on a Prayer. Living on a Prayer. Muito mau. Uma música tão espiritual. Vivendo em Muito oração. lamechas. Ai, hoje não escolherias essa canção? Acho que não. Sabem, uma das coisas tristes com o crescimento dos nossos filhos é que há fases que eles ainda ouvem as nossas recomendações musicais e seguem. Depois começa uma coisa que o mundo moderno resolveu tratar como adolescência e eles começam a apresentar algumas reservas ao gosto dos pais. Eu não percebo porquê. E geralmente é um período de decadência estética. Tanto que a própria Marta e a Maria estavam a fazer aquele sinal de corta no pescoço quando eu estava a perguntar ao Joaquim Não, quais. eu estou a fazer corta no pescoço por causa das músicas que eu escolhi na Exatamente. altura. As Exatamente. minhas Eu músicas. sei, o que só demonstra que a adolescência é uma grande decadência Mas estética sabes o que eu escolhi na altura? porque vocês já nem sequer são capazes de patrocinar as vossas próprias escolhas de há 2 anos e tal. Diz-me lá, Maria, o que é que tu escolheste na altura, já que estamos Não a é falar bem de isso. canções? Eu acho que é a combinação das Podes chegar só um canções. bocadinho É a mais ao combinação das canções. Eu só ouvia hits naquela altura, um bocado embaraçoso. Eu escolhi Ready for It, a Taylor Swift, na Antena 3, para passar na Antena 3. Escolhi o Radioactive dos Imagine Dragons e tu disseste que não querias, por isso teve que ser o remix do Kendrick Lamar. E depois acho que escolhi o I See Fire do Ed Sheeran, coisas que eu, hoje em dia, eu gosto das canções Muito separadamente, mas já não é o meu estilo principal. Ok, já temos aqui critérios muito profundos acerca dos vossos gostos. Marta, quais foram as músicas que tu escolheste na altura? É assim, como desculpa, eu não ouvia música por iniciativa, portanto eu só ouvia o que a Maria ouvia, ou que o meu pai e a minha mãe punham. Portanto eu escolhi o The Call, da Regina Spektor, que é do filme das Crónicas de Nárnia. E escolhi o Senhorita do Justin Timberlake. Grande canção, por exemplo. Vá lá, essa vale a Mas há pena. aqui alguma coisa reveladora, que é vocês riem-se muito facilmente dos vossos gostos de há 2 anos. E Não tinha gostos. Yeah. eu devo Nós encarar éramos isso obrigados. como um sinal de humildade da vossa parte ou Sim, pelo humildade. contrário? Ok, então vamos começar aqui com umas perguntas. Vocês perguntaram-me acerca do que é que eu vos ia perguntar e algumas coisas para facilitar a conversa. Vocês já começaram a falar de canções e de música, portanto, parece que a música tem algum espaço na vossa vida. E, portanto, estamos a falar aqui de idades diferentes, 16, 14, 13 e 10, quase 11. Qual é o espaço que a música ocupa na vossa vida? Caleb, tu gostas de música? O que é que a música significa para ti? Antes não significava tanto porque eu era obrigado a ouvir certas canções e agora Quando tu dizes obrigado a ouvir, o que é que isso significa? É que as pessoas tu que é estão que a ouvir este decidias, agora eu já programa posso decidir podem bocado. imaginar que eu ou a mamã pegávamos em vocês e vos obrigávamos a ouvir música, não é? E De um certo modo, sim. Sim, não era- vocês é que escolhiam, agora eu Sim, mas isso. algumas vezes, ainda Hum. não tanto. Mas explica lá, escolhíamos quando íamos, por exemplo, no carro, certo? Era Sim, pronto, mas não. ainda é raro. Algumas vezes escolhermos no carro uma música, é mais em casa. Então, mas fala da importância da música para ti hoje em dia. Tens 10 anos, qual é a importância que tu dás à música? Como assim importância? Uh, A música é importante para ti? Por um certo modo, sim. Então, porquê? Explica lá. Então porque gosto de ouvir música. Muito bem, aos 10 anos isso é uma afirmação suficiente. Vou passar para a Maria. Maria, qual é a importância que a música tem para ti? Não sei, só me estão a ouvir frases clichês à cabeça e quer dizer, eu ouço música há muito tempo e gosto também de tocar, Uhum. por isso. Não sei, eu não consigo explicar o que é música sequer, porque quando muito menos o que é música é para mim. Não sei, eu gosto de arte, que é música. Não sei, não consigo explicar. Vou acabar nas cenas clichês e não Mas quero. não há problema em K-pop, dizermos cena decadente. clichês se os clichês forem verdade. Ai não, se as pessoas começam a dizer, ai a música está lá para mim,
quando eu preciso. Ai, por favor, não. Mas ela está lá para ti quando precisas ou não? Está. Quer dizer, não sei, eu acho que antes recorria à música, não sei. É mais. Eu gosto da música por ser o soundtrack da minha vida. Se calhar. Uau, Para que quem queria fugir de um bonito. clichê. Oh. Mas deixa-me tentar, Maria, uma palavra de encorajamento do teu pai. Não há problema. Tu disseste, por exemplo, como é que tu disseste? A música está lá para mim. Eu disse que isso era um clichê, eu não adotei esse clichê para mim. Mas sabem, a verdade é essa. Estou a falar da minha experiência. Às vezes não, muitas vezes, por vezes sempre, a música está lá para nós. E isso é uma coisa boa, isso é uma benção de Deus na nossa vida. Nós não temos de nos embaraçar com isso, até porque ainda por cima, como somos, eu depois já vou falar nestas questões também, da igreja e por aí fora, mas como somos cristãos protestantes, nós somos obcecados com a música, nós não sabemos existir sem que a música seja muito, muito, muito importante para nós. Marta, como é que é a música para ti? Qual é a importância que tu dás? Há pouco tu disseste que ouvias música mais porque os teus pais te faziam ouvir música. Qual é a importância que a música está? E só aqui fazer um ponto de situação. Eh, a nossa produção fez uma coisa impecável. Hoje é dia de Natal, é festa, dia de consoada, e deixou gomas aqui para nós. E vocês estão a atacar as gomas de uma maneira um bocado voraz. Animales. Portanto, acalmem, Ótimo, senão eu tiro as gomas do centro da mesa. Força, Marta. A importância da música para ti. Quer dizer, eu ouço música todos os dias. Não sei se isso é uma coisa saudável ou não, acho que depende da música. Mas eu acho que pá, vai sair muito cheesy ou uma coisa assim dizer isto. Mas acho que é uma maneira muito boa de se comunicar. Acho que muitos artistas comunicam-se através da música. E acho que muitas vezes eu consigo relacionar-me, portanto, ouço. Portanto, Dá aí um exemplo significativo de alguma coisa que tu ouviste numa canção e que foi importante para ti. Tu disseste, isto também sou eu. não sei, acho que há uma cantora que eu tenho andado a ouvir muito recentemente. Ela é mais rock, chama-se Kelsey Carter. E ela, nas músicas, fala muito sobre pronto, não dar muita importância a não ser muito famosa porque ela está a fazer a música que ela sempre quis fazer. E eu acho que ela demonstra que ela ser diferente não lhe afeta muito porque é uma coisa que ela já se habituou e que ela está a fazer o que ela gosta mesmo. E eu acho que consigo relacionar-me porque, sei lá, sendo homeschooler e sendo filha do Olha, pastor. já estragaste aqui uma parte. É que eu já estava a planear que a próxima pergunta foi: quando vocês falam de música, parecem todos miúdos até muito fixes e cool, mas vocês são homeschoolers, e então já estragaste isso, mas eu já lá vou. Quero ouvir ainda o Joaquim. Joaquim, e para ti, qual é a importância da música? Eu acho que já é algo natural, porque nós, os quatro, nascemos num ambiente musical, como tu és cantor. Pronto. Sou um grande cantor, não sou? Muito Ah, famoso. Depende, depende do Depende da álbum. música. Muito famoso para 3 ou 4 pessoas, há algures escondidas na cidade. E Joaquim, tu, por exemplo, nos últimos tempos tens andado a experimentar, a mexer em aplicações que fazem beats e assim. E qual é o teu entusiasmo com isso? É uma coisa. Isso dá-te. Anima-te quando vais, por Sim, exemplo. eu faço. Eu gosto de gastar tempo a fazer esse tipo de coisa para tentar misturar, tentar produzir uma música, digamos assim, juntando coisas, instrumentos, beats e esse tipo de coisas. Então quer dizer que já te meteste no hip hop de alguma maneira, é isso? Não. Acho que é isso. Bem, a Marta já estragou um bocado a minha transição, mas eu vou fazê-la, que é, como vos disse, as pessoas estão a ouvir o programa e dizem, estes miúdos ouvem muita música, uau, eles são assim miúdos. Não sei se vocês dizem cool, né? Na minha altura, há 30 anos, dizia cool. Mas o facto é que vocês são homeschoolers, que é um facto que eu gosto de usar muito contra vocês, e quando vamos na rua, volta e meia, eu digo-vos, ameaço-vos que vou dizer em voz alta que vocês fazem A culpa não é homeschool. nossa. A culpa não é Vocês é que vossa. É vocês escolheram, é que nós escolheram. temos É verdade, nós é que escolhemos para vocês. Vamos começar com vozes mais experientes na experiência da homeschooling e depois passamos para as vozes que aparentemente estão menos satisfeitas. Maria, como é que é ser uma homeschooler em Portugal? Nós sabemos que a lei portuguesa, graças a Deus,
dá essa possibilidade de os pais optarem pelos filhos fazerem homeschooling. Tu és das convidadas aqui, és quem faz homeschooling há mais tempo. Há quantos anos Não, este é o... não, Nós não, começámos não. ao mesmo tempo. Eu é que sou mais experiente porque a Maria esteve na escola pública e eu não tive. Eu estou há 8 Eu é anos. que sou mais experiente, estive na escola pública e no homeschooling. Pronto. Pronto, vamos sanar este pequeno debate entre irmãs. Qual é a tua experiência ao fim de mais de meia dúzia de anos a fazer homeschooling? Eh, o que é que tu achas significativo nesta experiência? Eu acho que já me importei mais. Houve uma altura da minha vida em que eu queria muito ir para a escola pública porque me sentia um bocado outcast e não gostava de responder às perguntas das pessoas. Tenta só usar termos em português também. Eu sei que vocês Como é todos hoje como é que se diz falam... outcast em português? Não numa- sei. Vocês falam todos numa espécie de dialeto de, como é que se diz, de crioulo, que é meio português, meio inglês. Sentias-te fora, sentias-te... Sentia-me fora, pronto. Exatamente. Sentia-me fora e lembro na altura. É que agora que quando fui crescendo comecei a aceitar mais isso e também comecei a gostar da individualidade do homeschooling em Portugal. E embora ainda me irritem algumas perguntas de pessoas um bocado ignorantes, já me habituei, por isso. Que tipo de perguntas é que te irritam? Coitadinha, não tens amigos? E tu tens amigos, Maria? Além do teu papai e da tua Os mãe? peluches. Os peluches. Eu acho que posso dizer que tenho amigos. Eu acho que não é Amigo só na escola imaginários. pública que se faz amigos, mas enfim. Não. De onde é que aparecem os teus amigos? Porque de facto o que tu dizes, e com 16 anos já tens experiência disto, essa é uma típica questão para quando as pessoas, para a maior parte das pessoas, quando eu falar em homeschooling, que é a sacrossanta socialização. Ai, coitada da criança, ela deixou de socializar. Explica lá como é que é. Isso é um mito, porque a criança, quando está na escola pública, praticamente só socializa com pessoas da idade dela. Uhum. Por isso, eu acho que ao não ter contacto consistente com pessoas da minha idade todos os dias, ao menos tenho contacto consistente com pessoas mais velhas e mais novas. Por isso, eu não tenho que ficar um bocado atada quando estou a falar com uma pessoa mais velha, porque já estou habituada. E achas E que isso acontece sendo amável para quem não tem a tua experiência de homeschooling? Achas que isso acontece com a maior parte dos miúdos da tua idade? eu acho que não acontece. Pelo menos eu estou sempre a ouvir o Manel lá na igreja a dizer que nós temos que falar mais com adultos. Que os adolescentes estão muito dentro dos adolescentes. Por isso eu acho que isso não é muito habitual. Por isso, acho E que. qual é a coisa má que pode vir do facto de um adolescente viver sobretudo entre adolescentes? Então só tem conselhos de adolescentes, não tem a experiência das pessoas mais velhas, também não tem a oportunidade de ensinar e de estar a caminhar com pessoas mais novas e fica muito preso naquela coisa que depois não tem. Nem sabedoria para a frente, nem tem a oportunidade de dar a sua experiência aos mais novos. Então é um bocado. Fica um bocado preso naquela faixa etária. E depois, quando finalmente vai para o mundo de trabalho e tudo mais, acho que depois é um bocado um choque porque não está habituado e sempre esteve habituado a estar com a sua própria geração e é um bocado de choque entre gerações quando cresce. Uau! És, és convincente, Maria. Eu estou Hum. convencido. Marta, por exemplo, para ti, como é que é esta experiência de homeschooling? Hum, ah, ah, quer dizer, eu nunca estive na escola pública, não sei como é que é. E há dois diferentes tipos de pessoas quando sabem que eu faço homeschooling. Apesar, deixa-me só fazer um entre parênteses, porque nós sabemos muito bem as experiências dos outros, para quem nos está a ouvir e não nos conhece. Apesar de vocês não terem frequentado a escola pública no que diz respeito aos anos obrigatórios, a partir do primeiro ano, todos vocês tiveram uma escola normal, na Abla, em Carcavelos, uma escola formidável, incrível. E eu Uh, tive 3 anos na escola e pública. a Maria esteve 3 anos na escola pública, fez os 3 primeiros anos da escolaridade obrigatória, acho que ainda se diz assim na escola pública. Força, Marta, continua. E como eu estava a dizer, há um tipo de pessoas que reagem como o que a Maria estava a dizer, que é ai, coitadinha de ti, não tens amigos, e pronto, tenho que explicar o que a Maria teve aqui a explicar, que nós damos com pessoas muito mais pessoas que normalmente uma pessoa se dá na escola pública, porque vamos à igreja e temos comunhão com muitas pessoas diversas. Ahm, ou então temos. E na igreja? Se calhar as pessoas dizem, ir à igreja, as pessoas são todas iguais, acreditam todas na mesma coisa, isso é uma experiência em que daste com uma, daste com as outras todas, porque são todas homogéneas. É assim na igreja. Qual é a tua ideia da diversidade da igreja?
Eu acho que é verdade que nós somos todos unidos por uma causa, que é Jesus, mas hum, há- por ser só essa causa, as pessoas não têm que ser iguais para se juntar. E então temos pessoas de várias idades que se juntam porque acreditam na mesma causa. E como é só Jesus, então aí dá espaço para muita mais gente de diversas raças e idades se juntarem. Portanto, eu acho que há muita diversidade na igreja. Uhum. Mas estavas a falar por causa Sim. do Ahm, homeschooling. e depois há outro tipo de pessoas que dizem o contrário, que é ai, o homeschooling deve ser fantástico e é tudo perfeito. Eu acho que E tem. não é? Eu julgava que a vossa vida era Mais perfeita. ou menos. Então diz ah, lá as coisas menos interessantes, porque é importante haver um lugar para o contraditório, eu ok? acho que, como tudo, há sempre um lado bom e mau, como na escola pública há de também ter um lado bom, não é? A Claro. escola pública não é um inferno, como às vezes muita gente pensa que é quando se faz homeschooling. E Ahm, deixa-me interromper-te para te dizer, eu sou um filho da escola pública e eu não olho para a escola pública com maus olhos. Portanto, isto também é importante ficar claro, porque, como tu dizes com razão, Marta, às vezes a ideia pode ser que quem escolhe o homeschooling faz por demonizar a escola pública de maneira nenhuma. O meu Mas o passado, oposto também acontece. e o oposto também acontece na escola pública, demonizarem homeschooling. Mas, por exemplo, para mim, para a mamã, para a minha mulher, para a Ana Ruth, nós somos filhos da escola pública e, no geral, a escola pública deixou-nos boas memórias. Agora, também é verdade que quando tivemos de pensar nestas coisas acerca de vocês, chegámos, eu e a Ruth, a algumas conclusões que correspondiam a considerarmos que a experiência da escola pública hoje não era necessariamente a experiência da escola pública que nós tivemos. Mas de modo algum isto significa que tínhamos uma perspectiva fundamentalmente negativa da escola pública. Pelo contrário. Força, podes continuar. e eu acho que é esse o problema para muitas pessoas que fazem homeschooling, que é achar que a escola pública é má. Eu nunca tive, não posso falar pelo que eu acho, mas eu sei que não é, como eu estava a dizer, um inferno e que, pronto, o homeschooling também não é perfeito, também tem as suas vantagens e desvantagens, portanto, acho que devemos julgar justamente, porque todas as coisas têm sempre um lado bom e mau, portanto, Uhum, não, sem dúvida, sem não dúvida. podemos ir para um extremo. Joaquim, por exemplo, no ano passado, tu e o Caleb, nós o ano passado passámos metade do ano nos Estados Unidos por causa da minha licença sabática e então durante o tempo que estivemos nos Estados Unidos fizemos homeschooling nos Estados Unidos e depois quando chegámos continuámos a fazer. No final do ano, tu Joaquim e tu Caleb tiveram provas, tiveram de fazer provas portanto, as provas que são feitas para, neste caso, que haja algum conhecimento, então, até dos alunos que estão em processo de homeschooling. Como é que foram os teus resultados, Joaquim, no geral? Acho que foram bons. O que é que isso significou? Lembras-te dos números? Acho que foram 4 e 5. Acho que foram 4 e 5, sim. Isso para ti é importante que quando a escola pública te avalia, tu tenhas bons resultados para apresentar? Qual é a Sim, importância porque disso? assim mostra que eu consigo trabalhar por mim mesmo, digamos assim. Consigo aprender coisas sozinho e, e que aprendo no homeschooling, como muitas das pessoas pensam que nós não conseguimos. Há muitas desvantagens, mas também há vantagens e uma desvantagem é essa, ter que fazer exames na escola pública. Quantos exames tu tiveste de fazer o ano passado? Não sei. Acho que fiz, pai, uns 7. E esses exames, estavas sozinho? Fazias os exames sozinho? O Caleb estava em alguns, estava a ver as orais, as orais de português. Tinhas orais também para fazer? Sim, as orais de português e de cidadania. E o Caleb estava a ver esses e, e noutras provas também o Caleb estava na mesma sala que eu. Então significa que tu, o Caleb estava contigo, mas o exame eras só tu que o Sim, estavas a sim, fazer. era eu. Então quer dizer que tu tiveste de te preparar, tinhas 12 anos e tiveste de preparar para fazer uma série de exames e alguns deles com a parte oral também, certo? Sim, Caleb, isso assusta-te, porque tu também tiveste de fazer isso. Fizeste uma quantidade um pouco menor de exames em relação ao Joaquim, mas também tiveste de fazer exames e estavas sozinho, certo? Sim, também como o Joaquim. Algumas vezes o Joaquim viu uma oral, porque eu acho que só tive uma oral que foi em inglês. E como é que é para um rapaz de 10 anos fazer exames sozinho, diante de professores?
Ias muito nervoso? Como é que é? Ao início eu ia, mas depois fiquei acostumado. Quais foram os teus resultados? Foram bons? Sim, eu acho que foram para aí todos 4. Também tiveste algum 5 ou não? Não s- em inglês, como era muito fácil, Ai, era muito era fácil. muito fácil, Era então muito consegui assim. fácil. Do you want to speak in English for the rest of the conversation? Não. Então, pronto. Muito bem. Então, é bom ouvir-vos a falar sobre a experiência do homeschooling. Uma das esperanças que eu tenho quando tiver a Ana Ruth em podcast comigo, ela é a pessoa que realmente percebe mais do assunto do homeschooling, é a pessoa que faz a coisa acontecer na casa da família Cavaco. Esta é uma questão que geralmente traz perguntas pertinentes por parte das pessoas que ouvem falar sobre isto. E é com algum interesse que vos ouço a falar desta experiência. Só para encerrarmos este assunto de vocês serem homeschoolers, um, que tipo de projeto futuro é que vocês têm em relação aos vossos estudos? E eu sei que é sempre prematuro, até porque os planos são sempre muito falíveis, não é? O ano 2020 também nos está a ensinar isso. Mas que tipo de coisas é que vocês pensam quando estudando o que estão a estudar, independentemente do ano em que estão a estudar, vocês ambicionam para o vosso futuro, da vossa preparação intelectual, universitária e por aí fora? Maria, Estás a perguntar aquilo que eu quero fazer. sim, o que é que gostavas de fazer? O que é que gostavas de estudar? É pá, eu gostava, o meu objetivo principal, eu gostava de fazer participar em filmes e séries e esse tipo de coisas. Há muitas coisas que eu gosto de fazer e também gostava de estudar astronomia. Se um dia eu pudesse ir ao espaço, eu gostava imenso. Filmes e astronomia. Talvez. Podias fazer Combinam imenso, filmes papá, de poder fazer astronomia. filmes no espaço. Então, Interstellar. Mas sentes-te mais Uhum. inclinada para o quê? O que é que Ah, achas não, que é não. mais realista? Quer dizer, Eu sei que que falar de coisas realistas quando se tem 16 anos parece que não nos abre muito o apetite, mas o que é que tu achas que é mais provável? eu sei que soa mais irrealista a cena de ir ao espaço e não sei o quê, porque parece que é uma realidade muito longe. Mesmo assim, também não é assim tanto, quer dizer, era mais longe há 60 anos. Mas o que eu. Não é questão, não é assim tanto questão de ser realista. O meu plano A, o que eu gostava mesmo de fazer, eu gostava de área de cinema e de artes. Música, talvez, mas não é o meu ponto. Eu gosto de música, mas pronto. Enfim, artes. E eu também gostava de estudar astronomia como um hobby. Eu gosto muito. E tu, Marta? Eu não. Pronto, eu ainda tenho muitos anos para pensar nisto, mas algo que eu sempre quis fazer é por alguma razão que eu nunca descobri, porque eu nunca fui à África e não sei como é que é, mas eu gostava de trabalhar com crianças e famílias em África. Há muitas pessoas que reagem a isso a rir-se, mas eu já gostava de fazer isso desde que tinha. Acho que foi quando eu tinha 8 anos, uma vez assim, quando uma professora antiga minha foi à África trabalhar com crianças e famílias, e eu gostava muito de fazer isso. Portanto, Então essa é uma das coisas que está em cima da mesa para ti. sim. Para ti, Joaquim. Hum, eu gostava de ser ilustrador. Eu não tenho muitas certezas quanto a isso, porque ainda falta muito tempo. Mas gostava de ser ilustrador. Também gosto de fazer vídeos. Também gostava de experimentar de ser a filmadora. Isso não faz sentido, mas Filmador. Filmmaker. Yeah. Seres realizador, eventualmente. não, realizador não. Ser a pessoa que filma, não a pessoa que Cameraman. realiza. O Uhum, cameraman. uhum. Muito bem, muito bem. Que trata da cinematografia. E tu, Caleb? Eu gostava de ser cantor e também, noutros lados, ser escritor, que eu gosto muito de escrever livros Então, no Word. Quer ser o Então- meu pai? então explica lá. Noutros lados, como assim? Ias para uns países e tinhas uma carreira musical Não, e tudo no mesmo país. tudo no mesmo país. Ia fazendo os livros e ia fazendo Em Portugal? E é o país, qual é? o meu país, Portugal, Exatamente. Vai ser um escritor exatamente. português. Cantar em português ou em inglês? inglês. Olha, Prefiro cantar em inglês. olha, go easy no Caleb, porque vocês são irmãos mais velhos e a Não, vossa não, eu quero- tendência é eu quero esticarem-se saber. com o vosso Não, irmão não, eu quero saber, eu quero saber. mais novo. Queres cantar em inglês? Sim, quando fui aos Estados Unidos, pois não sei porque comecei muito, depois sou muito mais inglês, então depois adaptei-me mais.
andei eu e os meus amigos a fazer a flor caveira para termos filhos que querem cantar em inglês. Já pensaram nisto? Vocês falaram de filmes. Qual foi um dos últimos filmes, não tem de ser o último, mas um dos filmes que vos ocorre e que gostaram muito e porque é que gostaram muito? Força, Maria. É um bocado difícil porque mal me fazem essas perguntas, eu esqueço-me de todos os filmes que eu vi recentemente. Quando me perguntam qual é que é o teu filme preferido, qual é que é a tua música preferida. Yeah. Quer dizer, em relação ao filme preferido, eu tenho um fixado por isso. O último que eu vi e eu gostei muito foi o Alien. O primeiro Alien. Primeiro, é verdade. Nós agora foi Halloween, no foi Halloween. perto do Halloween, exatamente. Havia um canal de televisão, não me lembro qual, que estava Eu com acho XN, mas eu não Ah, sei. os aliens todos. Então, e a minha tese era fazer-vos entender porque a série Alien, mesmo quando tem filmes mais fracos, mas é muito preferível do que a ditadura do Star Wars que a vossa geração Não, é apanhou em fixe. grande parte, que é uma coisa O Star Wars está a arrastar há chata, anos. muito Por causa chata. disso. É mais Ahm, antigo do que o Alien. o não me Star engano. Wars, sim, é Tipo 2 anos. um ano mais velho. 77. Portanto, eles é que Exatamente. imitam. Não imitaram. Não é bem, não é bem. Maria, tu disseste que havia um filme preferido. Qual é o teu filme preferido? O Interstellar, eu gosto muito desse filme. O Interstellar, do Christopher Nolan. Pois nós temos conversas grandes lá em casa e eu tento explicar-te que acho que o Christopher Nolan É um bom realizador. é um pouco ah, habilidoso no pior sentido que a Ah. palavra pode ter, um bocado chato, mas pronto, não vamos entrar nesta discussão agora. Apesar de tudo, o Interstellar tem o Matthew McConaughey, eu sou super fã do Matthew McConaughey, e tem a Anne Hathaway, Yeah. Anna que eu também gosto Hathaway. dela. Hathaway. Mas é o teu filme agora. O que é que te toca mais no filme? O que é que tu achas que mexeu contigo? Não posso dizer sem dar spoiler, eu vou tentar contornar a questão. Deixa-me só fazer um comentário. Vocês passam a vida a ouvir este sermão. Spoiler. A vossa geração está demasiado De impressionada com os spoilers. spoilers, ok? O spoiler, eu também não gosto de levar spoilers, mas o mais importante num filme não é necessariamente o efeito surpresa. Mas pronto, isto estava para outra conversa e vocês já estão cansados de me ouvir. Explica lá, estavas a dizer. Não queres dar spoiler, mas Porque eu gosto de cenas de astronomia, gosto da cena do universo vasto e de como eles são pequeninos no meio daquele universo grande. E também aquilo está paralelo a realidade humana dele na Terra e o relacionamento que ele tem, que se vai desenvolvendo ao mesmo tempo da história. São coisas que são demasiado grandes para a minha cabeça e eu gosto imenso de ver essa vastidão e de ver, não sei, de ver como o universo e pronto, os relacionamentos humanos e tudo mais se conseguem. Qual é que é o verbo? Não sei, conseguem. São muito. transcender. Sim, são transcendentes, sim. Yeah, Eu pensei que tu ias dizer, toca-me no filme a relação especial entre a filha e o pai, porque eu tenho o mesmo tipo de relação especial com o meu pai, mas não foi isso. Ui, ui. Mas Quem dera. passaste pelo assunto. Marta, O meu filme favorito. Eu não sou uma pessoa de ver. É assim, eu vejo muitos filmes, sim, mas. hum, ou é um filme que eu vou gostar muito ou não me vai chamar a atenção. E eu acho que agora com o Natal, o filme que me fez a decisão final de qual é o meu filme favorito é o Home Alone. Um ou o dois, são ambos bons. Portanto, eu acho que eu diria que esses dois são muito bons. hoje é o dia da consoada, é dia 24. Conta lá qual é a nossa tradição no dia 1 de dezembro. No dia 1 de dezembro, nós montamos a árvore de Natal e vemos o primeiro Home Alone como o início do Advento e do Natal. Muito bem. E fazemos isto há anos seguidos, sem nos cansarmos do sozinho em casa, certo? Mesmo sabendo tudo, já quase sabendo de cor as linhas. Sim, Cross há, my heart and hope. há pessoas que dizem que Home Alone é uma seca e que ver todos os anos é uma seca, mas eu acho que não é possível cansar-se 100% do Home Alone. Há anos que não vais gostar tanto, mas para mim estão sempre a ser bons todos os natais. É verdade. Por exemplo, a linha que este ano mais me tocou foi quando o Kevin usa aquela espécie de. Sai de casa usando aquela espécie de teleférico improvisado Aquele e trapézio. trapézio para ir para a casa Com coisas da de bicicleta. árvore. É como Um guiador de bicicleta, e quando os bandidos chegam lá e não veem, o Marv diz maybe he committed suicide. E eu achei graça especial a esse momento. Talvez ele se tenha suicidado. Já tinha ouvido, mas nunca tinha prestado tanta atenção. Qual foi o último
filme, Joaquim, que tu viste e que gostaste, É, especialmente? tem de ser um filme que eu gostei assim tanto. Porque eu gostei do Alien. O Alien eu gostei. Não gostei assim tanto, mas gostei. Ah, O que é que gostaste no Alien? a ideia deles. Eu não vou dar spoiler, mas. hum, A esta altura, provavelmente todas as pessoas sabem que há lá um monstro, que é o Alien. sim, eu Eh, gosto da ideia deles estarem no espaço e terem uma criatura na sua própria nave. Eles têm tentado destruir uhum, e uhum, gosto dessa ideia. uhum. Mas o primeiro Alien? Sim, também gosto dos recentes. Nós depois vimos quais são os dois O últimos? Prometheus e E o o Covenant. E o Covenant. Covenant. Yeah. E também, Aqueles primeiros. e também gostamos. E também gostamos. Caleb, O Joaquim e a Maria já me roubaram, mas eu já tinha a ideia de dizer do Alien. vocês estão todos na fase Alien, então. E Eu além fui a do única. Alien, Porque eu não- gostei sempre muito de filmes de monstros, de zombies e de várias criaturas. filmes de E o zombies. meu favorito do Alien é o Covenant. Alien Covenant. É o mais. É o Muito melhor. bem, muito bem. E livros? E livros? Estamos a falar de filmes, já falámos de canções, de artistas, mas de livros. Maria, dizem ou o último livro que tenha tocado, ou um dos teus livros preferidos. Tu lês muito? Sim, leio, acho que sim. Não sei. Sim, leio. Lês. Eu posso fazer uma comparação. Eu sou um leitor lento, mas ainda assim sou um leitor e tu lês muito mais do que eu. Portanto, lês a um ritmo bastante assinalável. Qual foi o último livro que mexeu contigo? Ainda estou na ressaca dele. A Maria Ele tem chama-se livros bué quentes. A Cosmology of Monsters. E aquilo dizia, aquilo tinha lá um review do Stephen King e tudo a dizer que é um livro de terror. A achar que é um livro de terror. Neste caso não é um review, é um blurb. Um, aquelas É um frases. blurb. É um Só blurb. que depois estás a ver logo nas primeiras páginas em que há só páginas a Sim, a dizer. dizer bem, Pronto. sim. E Sim, estava pois, lá. neste caso é. Como é que é? É uma. Está-me a falar o teu. É a faltar praise o teu. for não sei o Sim. quê. Não sei. E eu não acho que seja terror pela forma de se assustar. Aquilo não é assim tão assustador. Acho que é. Não sei, aquele livro, aquilo passa-se ao longo de 50 anos e não é a partir há 50 anos e depois 50 anos depois, é ao longo de 50 anos. É escrito por E quem? chama-se estás a ver? Sean, mas com U e Uhum. N. É Shaun. Foi o primeiro livro que ele escreveu, chama Sean Hamill, acho que sim que se chama. E eu encontrei por acaso na Fnac, porque havia dois livros que eu queria na Fnac. Um deles só estava em português, não queria comprar em português. E estava na dúvida e vi aquilo e pensei, pá, nunca ouvi falar disto, vou lá. E o que é que te tocou mais neste livro? É O que que é que estás em ressaca? eu pensava, é assim, muitas vezes o que me chama mais atenção nos livros é o universo em que eles se passam, por exemplo, Harry Potter, é o universo, aquilo que se passa, as Crónicas de Nárnia. Um, Neste caso foi mais os relacionamentos das personagens e as escolhas que elas tomaram. Sofri bastante, nunca tinha sofrido com personagens e escolhas delas. Não sei, é aquilo. E também a nostalgia do tempo ir passando. Sou uma pessoa muito agarrada ao passado, então. Ao mesmo tempo que aquilo ia passando, eu estava triste porque simplesmente eles estavam a crescer e eu estava a ficar. Pronto. Aquilo tocou-me bastante e eu fiquei. Estou um bocado deprimida ainda. Mas olha, diz-te alguém que também é tentado pelas mesmas coisas, mas olha, tens 16 anos, não podes ficar agarrada ao passado, não é? Nós somos muito portugueses e muito virados para trás para o que aconteceu, mas é importante termos esperança no futuro. Marta, qual foi o livro, assim, que tu lembras? Depois da Maria, eu vou soar muito patética, mas foi um livro que eu gostei bastante, que é a História da Arte em 21 Gatos. Então, são 21 gatos, e depois cada um explora um bocado da história da arte e vai desde o Antigo Egito até ao Young British Artist. Um, e foi interessante que eu nunca tinha lido assim tanto sobre a arte e sobre desenhos e acho que na nossa casa eu sou das que não desenha tão bem, mas vocês sabem todos desenhar muito bem. E foi. Eu gostei de estar a experimentar um tipo de livro que nunca pensaria que lia, porque eu não sou daquelas pessoas que quer aprender, eu só quero ler por distração. Mas aprendi bastante com aquele livro e gostei. Vocês gostam de desenhar? Todos? Uhum. Acho que é um consenso, certo? Uhum. Todos vocês gostam de desenhar. Ainda acerca da leitura, Joaquim. Tu andas mais arredado da leitura, mas o que é que. Eu sou um fã de banda desenhada, mas eu não vou contar, especialmente quando é de super-heróis.
Mas eu não vou dizer uma banda desenhada porque isso é meio batota. Mas um livro que já li há algum tempo chama-se. Eu não consigo traduzir porque está em inglês. Chama-se Donut Fix. The Donut Fix, sim. No São fundo, 10 livros. é o arranjo do donut, o concerto do donut, né? O donut vai ser consertado, né? O livro é. Eu gosto da ideia porque é um Quem é que miúdo. escreveu? Lembras-te do autor? Agora não me lembro. É Uau, uma senhora, não me lembro da uma outra. senhora. Estou Vocês tanto. googlam. Uhum. Mas estavas a dizer qual é o É, enredo. é sobre um miúdo que vai para uma cidade pequena, que antes vivia em Nova York, foi para uma cidade pequena que não tem lá ninguém. E ele vê uma loja, está lá uma senhora e ele começa a criar um negócio de donuts. Começar a fazer um negócio de donuts. Eu gosto da ideia porque é como se eu estivesse num pequeno negócio numa cidade pequena e eu gosto dessa ideia. E o segundo livro que se chama Donut King, o Rei dos Donuts, é sobre um concurso porque o seu negócio está a falir. Ele não tem material suficiente para conseguir fazer os donuts e é um concurso de perguntas que se tu conseguires ganhar o concurso, Uhum. ganhas uma máquina de fazer donuts, não sei quantos, 5.000 donuts por hora, uma coisa assim. E depois o livro é ele tentar ganhar o concurso. Eu não vou dizer quem ganha, mas Muito pronto. bem, muito bem. E tu, Caleb, qual foi o último livro que Não mexeu foi contigo? bem o último livro, foi já há algum tempo, mas foi há pouco tempo que eu gostei muito, que eu estava sempre a ver lá em nossa casa e depois nunca chegava a ler porque era muito grande, mas depois li que era o Diário do Pequeno Pulgar e gostei muito Hum. das ilustrações e É meu. Para vocês, rapazes, hum, é uma luta vocês lerem mais? Sejam sinceros. Não, eu acho que não, não, porque eu leio eu até porque eu gosto de gosto. ler. Não gosto quando sou obrigado a ler um livro num curto espaço de tempo, ou eu tenho que ler no mesmo ritmo. Se gostar do livro, posso até consigo ler rápido, mas se o livro não me interessar muito, muitas das vezes acabo por não conseguir acabar o livro. E tu, Caleb, não lutas para ler? Eu não luto para ler, é porque algumas vezes também não tenho nada para fazer e depois leio. E também porque gosto de ler. Eu acho que quem luta mais com isso aqui sou eu, mas. Vocês já me ouviram a citar aquelas grandes linhas do Fernando Pessoa? Ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. E depois o poema continua. Mas é uma das coisas, e vocês sabem porque têm de aturar este apelo constante da minha parte, da parte da vossa mãe, para ler, porque ler é a coisa mais importante da vida. E já ouviram este sermão várias vezes, não é? Como somos criaturas criadas pela palavra, tudo na vida é ler. E há fases na vida em que é mais chato ler, eu reconheço isso também, eu próprio também tenho de me esforçar. Para mim, no meu caso, não sei se é o vosso, para mim, melhor que ler é acabar de ler, é quando a pessoa acabou de ler e sente, uau, Eu já. gosto de sentir quando leio um livro grande, gosto de passar o dedo pelas páginas, especialmente quando é um livro grande. Tipo o Eragon, tem para aí umas 400 páginas. Algumas, Eu ve- gosto. Pode dizer. algumas vezes eu fico desiludido porque o livro era tão bom e quero que haja uma série desse livro para ler mais e mais sobre isso. E tu, Maria? Eu gosto de estar a ler porque gosto de estar no universo daquilo, então gosto de entrar naquilo. Então quando acaba ao mesmo tempo, se não for uma saga, não posso voltar, só se voltar a ler. Por isso é um bocado triste. Sim. E tu, Marta? Eu acho que é a mesma coisa dos filmes. Ou é muito bom e eu vou gostar e ler rápido, ou não é assim tão interessante e eu só estou a ler por dizer que vou ler e que li. Portanto, acho que o meu máximo de ler livros foram os. Era uma série de 5 livros, cada um tinha 200 páginas, que eu li em uma semana porque estava obcecada. Ahm, Que livros mas é que eram, não te não lembras? interessa. São princesas, por isso Vamos já perceberam passar. a ideia.
Não há Ahm, problema, não há problema nenhum, não há problema nenhuma da fase das princesas. Se Deus quiser, há de sim, mas voltar em isso foi algumas há Não, um mas fases. ano. Aquilo a não é Marta leu há princesas de pouco pequeninos, tempo. aquilo é Não, princesa. mas aquilo tem pai. Eu já É me a lembro. É a razoável. seleção, aquela É a Aquele- tem. seleção. Aquelas têm aquelas lombadas com os Aham. vestidos, elas Yeah. estão com aqueles Sim, vestidos. é Sim. um príncipe e ele tem de escolher Só qual que é num que quer cenário casar. de pós-apocalíptico depois de uma nação. Portanto, como eu estava a dizer, ou é uma coisa assim que eu li muito rápido, ou é o que estava a acontecer um bocado agora, que é ler livros só por ler, porque os meus amigos querem que eu leia aquele livro muito, então é para ler e estou a achar uma seca, mas depois Qual digo. é o livro que estás a ler e que não está? É a série Twilight. O Há uma se- livro, o primeiro livro é engraçado, o segundo é uma seca. E pronto, não estou a achar interessante, mas estou a ler só para não desiludir a minha amiga. Eu depois posso indicar-vos alternativas a essas leituras da Não. moda que vocês são pressionados agora, Coitadinhos, não? a ler muito. Há muita coisa boa para ler, há muitos clássicos. Tu, por exemplo, Joaquim, abandonaste o Huckleberry Não, Finn. abandonei. Eu estou no meio do livro. É uma leitura longa de anos. Especialmente comecei a tentar ler em inglês, por isso já é uma tentativa E é verdade, falhada. e ler o Huckleberry Finn em inglês não é a coisa mais fácil. Vocês passaram 5 meses comigo, com a mamã, nos Estados Unidos da América. No Sul, parámos uns dias em Nova York e depois fomos para o Deep South, para o Bible Belt. Quais são as melhores recordações que vocês têm do tempo que passaram nos Estados Unidos? Há um ano ainda lá estávamos. Quais foram as coisas que ficaram no vosso coração? Serenidade. Serenidade. Olha, há Porquê, um ano Joaquim? estávamos a voltar a Portugal. Isolamentos. Aliás, estávamos a voltar há um ano. Isolamento. E o que era bonito nessa serenidade e nesse isolamento, Joaquim? Não ter muitas pessoas à volta, mas ter algumas. No sentido de podemos estar no nosso sítio calmo, mas não estamos assim tão isolados. Era um bocado uma vida a Stranger Things, né? Eu não sei, nunca vi a série. Small Town É muito, USA. é igual. Então foi muito Stranger Things para ti, Marta, o tempo nos Estados Unidos? Eu acho que eu não, eu não aproveitei muito bem porque pronto, eu estava a entrar na adolescência, portanto estava num período. Pronto. E acho que as coisas boas que aconteceram eu não percebi no tempo, mas só quando voltei a Portugal. Portanto, eu não aproveitei muito bem, mas estar com a família, que nós temos família lá, foi muito bom. Temos Ah, o irmão da mamã, neste caso o Tiago, a tia Marta, o Ruben, o David e o Tiago Júnior. A Maria, o que é que foi para ti mais significativo nesse quase meio ano nos Estados Unidos? Eu também não aproveitei como devia, mas eu tenho coisas, quando eu penso em memórias, penso em coisas específicas, simples. Os s'mores que o tio nos fazia lá na Salamandra em casa deles. O que é que são os s'mores? Eu acho que até no Lidl se vendem, eu acho que as pessoas sabem o que é que são s'mores. Então sou eu que estou fora. Mas é melhor Os s'mores, explicares. a floresta de Pilahatchi, o lago, da primeira casa nós tivemos, a floresta da segunda casa, os prédios grandes de Nova York, aquela casa onde nós tivemos com o lago também, lol, em Nova Orleans, também gostei. São coisas específicas, são coisas simples. Mas e toda aquela atmosfera, até o calor eu tenho saudades. Pronto. Um calor infernal, Insuportável. realmente infernal. Nós, E depois, quando tínhamos que mergulhar, tínhamos que ir para o lago, que estava Oh. quente. é verdade, nós viemos com um pacto de nunca mais dizer mal do calor de Portugal, porque o calor do sul dos Estados Unidos é realmente implacável. E tu, Caleb? Para mim, eu aproveitei muito, mas queria ainda aproveitar mais. E o que eu gostava muito era lá dos gatos ao pé de casa quando vinham, quando jogávamos basquetebol com os nossos primos, que agora já não podemos, porque ao pé de nossa casa tem um cesto de basquetebol que é gigante e depois eu não consigo fazer quase nada lá. E tens saudades disso. O que é que era mais diferente na cultura, nas pessoas? E reparem, quando faço esta pergunta, não é para nós dizermos, os americanos são assim e nós, por sermos assados, somos melhores. Mas o que era um desafio maior quando vocês lidavam com a cultura, com a maneira das pessoas serem? eu acho que cada cultura é diferente e acho que como foi a nossa primeira vez a passar tempo numa cultura diferente, acho que muitas poucas pessoas fazem isso, especialmente em Portugal. E foi um grande choque porque
há sempre uma imagem dos Estados Unidos que é a imagem dos filmes e que às vezes não é a imagem real. Ahm, mas é uma cultura diferente, que é uma. Eles valorizam mais a palavra do que os atos. E acho que os portugueses é o contrário, acho que valorizam mais os atos do que o dizer que vou fazer. Portanto, eu acho que Mas isso significa que, por exemplo, os portugueses fazem mais do que os americanos? não, porque depois, por um lado, os americanos estão sempre a dizer, a valorizar as coisas que têm pelas palavras, como a dizer que gostam muito disto e isso. E os portugueses acho que não fazem isso em comparação com os americanos. Uhum. E acho que os americanos acreditam mais quando uma pessoa diz que vai fazer do que os portugueses acreditariam, porque têm sempre ter a certeza que vai acontecer e como é que eu sei que tu vais fazer isso? E acho que os americanos acreditam mais e pronto, confiam mais uns nos outros. Acho que é uma coisa que os portugueses deviam ter mais. Uhum, isso é interessante. Mas cada cultura é diferente. E tu, Joaquim? Uma coisa que americanos tinham, acho que era, eu não sei se era boa ou má, mas era uma coisa boa. A coisa de conversar contigo, hum, conversar contigo. Imagina, houve uma vez em que, acho que foi quando chegámos a Nova Iorque há um ano, assim, um ano e tal, e, e eu estava na fila, não estávamos aí, acho que estávamos a sair do aeroporto, estava lá um segurança, e eu olho para ele e ele começa logo a conversar, e isso é uma coisa fixe de americanos. Hum. Às vezes pode parecer um pouco assustador, não é? Porque a pessoa está na sua vida e de repente alguém mete conversa connosco e o nosso espaço, privacidade portuguesa, pode sentir-se um pouco invadido. Uhum. Mas por outro lado tem essa facilidade, não é? Qualquer conversa pode começar, não há uma distância, em algumas circunstâncias não há uma distância formal tão grande entre as pessoas. Caleb, Eu, le- o Joaquim rouba uma palavra que era sobre isso, que eu lembro que uma vez nós estávamos há pouco tempo no Mississippi e eu lembro estávamos a voltar com o carro dos nossos tios, depois do nada um vizinho mesmo na mesma rua começou a dizer olá e nós pensávamos que ele estava a dizer olá porque não sabia que nós éramos portugueses, pensavam que era a nossa família. pois é, nós julgávamos que a pessoa, nós estávamos a chegar ao bairro onde vivíamos, Pilahatchee Lake. Aliás, o nome Pilahatchee é engraçado porque é um nome dos índios, não é? Yeah. E nós julgávamos que pelo facto das pessoas nos estarem a saudar, elas deveriam estar a confundir-nos A nossa com os nossos família. cunhados Yeah. porque estávamos a usar o carro deles, mas não tinha nada a ver com isso. Percebemos depois que aliás, é uma coisa que acontece em muitos lugares em Portugal, fora da cidade, que é se tu passas por alguém, as pessoas saúdam-te e falam contigo. Eu ainda tinha o projeto de quando voltar começar a cumprimentar mais as pessoas, mas numa semana já me tinha Eu portuguesado tentei quando completamente. voltei e disse olá a um senhor na rua e o senhor fez uma cara séria e foi-se embora. É Portanto, verdade. não As resulta. pessoas não estão preparadas para ser tão coloquiais nos cumprimentos, pelo menos na cidade, porque nos lugares fora da cidade as pessoas ainda se cumprimentam mais. E tu, Maria, qual foi uma das coisas que notaste mais na cultura, nas pessoas? As pessoas, elas são mais abertas no sentido em que tu podes estar a fazer uma coisa muito diferente delas, mas elas aceitam mais. E as pessoas têm uma, especialmente do Sul, os portugueses têm uma coisa que é, ai, porque o Sul dos Estados Unidos é a escravatura e as pessoas que são todas racistas e tem uma, logo aí mostra a visão portuguesa fechada, né? Que os americanos, quando tu dizes uma coisa que tu estás a fazer, tu podes ser de um país completamente diferente, estás a fazer uma coisa diferente, mas eles, pelo menos a minha experiência, eles aceitaram e eles não ficaram a olhar para mim com uma cara estranha de porque é que tu estás a fazer isso, o que é que te passou pela cabeça. E eu acho que eles têm uma mentalidade mais aberta do que os portugueses. Por isso, eu senti-me mais, mesmo não sendo o meu país, eu senti-me mais confortável porque eu não estava a ser julgada pelas minhas decisões. E o que é que vocês tinham mais saudades de Portugal durante o tempo em que lá estavam? Eu tinha saudades da fisicalidade dos portugueses, de darem beijinhos, darem abraços. Isso não é muito comum. Os americanos é mais, eles são mais distantes nesse sentido. Eles, como tem aquela cena também, eles respeitam o espaço, então eles não, ao mesmo tempo que respeitam, também me parece que é um bocado frio, então eles não se cumprimentam como nós, dizem hi, não sei o quê, mas os portugueses, nesse sentido, eu gosto dessa cena latina portuguesa que é dar muitos abraços e mostrar muito, muito amor que se tem pelas pessoas através disso. E tu, Caleb?
que é que tinhas saudades em Portugal durante os 5 meses que estavas nos Estados Unidos? Eu não tinha uma coisa específica, era mais a minha casa e de alguns amigos em Portugal. Não era tanto uma cultura de cá que não havia lá. Muito bem. E tu, Marta? Eu acho que como nós tínhamos muita mais liberdade ah, pronto, vai soar um bocado clichê, mas em ser quem nós queríamos ser e as pessoas não querem saber, que por um lado isso era bastante bom, mas por outro, como as pessoas ahm, são mais distanciadas por um lado, porque só falam, então não há aquela coisa de conviver Uhum. muito portuguesa, e eu acho que isso não me permitiu de fazer amigos e isso. E eu arrependo-me porque se eu estivesse lá agora, eu tentaria fazer isso, mas como na altura estava muito envergonhada também de ser inglês e isso tudo, não tentei. Mas eu acho que foi a mesma coisa de não ter amigos. E a casa é sempre casa, portanto. Uhum. E tu, Joaquim? O que é que sentias falta de Portugal durante o tempo que estavas lá? De prédios e de civilização. Civili- Isso era no Civilização. Mississippi, Civilização não em talvez Nova não seja a Iorque. melhor palavra, mas pronto, vocês entendem. Ainda há bocado, vocês mencionaram, a Marta mencionou, creio eu, já não me lembro, o facto de serem filhas de um pastor e das particularidades que isso traz. Ora, toda a gente sabe que ser filho de um pastor como eu é a melhor bênção que nos pode acontecer. Ui! Ui! Ilusões. Mas nos momentos Yeah. de dúvida, que volta e meia, como vós sois tão pecadores como eu sou, e há momentos de dúvida, eh, quais são as coisas mais complicadas acerca de ser filho de um pastor, de um pregador? E cuidado, é que vocês estão a dizer-me isto a mim, portanto sejam cuidadosos. Quais são as coisas mais complicadas de ser. Sabem, há uma grande canção nos Estados Unidos, um êxito da soul, creio eu, do final dos anos 60, agora não estou certo. A Rita Franklin cantava The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Vocês conhecem esta canção? Não. É um clássico, hein? Portanto, Joaquim Caleb, há aqui coisas interessantes, hein? Talvez vocês possam atingir algumas Uhum. Expectativas. fantásticas moças na vossa vida por serem filhos do Ah, Preacher Man. Eles já nos Nunca têm sabe. a nós duas Mas moças. Ui, ui. Joaquim, tu ias começar acerca das desvantagens desvantagens, de coisas difíceis de ser filho de um pastor. As pessoas pensam que és um, um Einstein dotado por seres filho de pastor. Especialmente já estão à espera do. Elas já estão na expectativa que nós sabemos tudo. No sentido de muitas vezes quando dizemos que curamos o catecismo inteiro, as pessoas muitas vezes nem reagem assim tanto. Uhum. Acham que é normal. S- são filhos de Sim, um se pastor. for se souberem que sou filho de pastor. Por isso, essa é a desvantagem. E vocês têm ideia que, bem, pelo facto de nós termos protestantes num país de maioria católica romana, para já na cabeça das pessoas, eu estou a generalizar, claro, mas para já na cabeça das pessoas não há espaço para filho de um padre, no sentido em que se o padre tiver um filho, isso não é bom sinal, não é? Portanto, e vocês são uma espécie de filho do padre sem ser filho do padre. Portanto, de facto, nem sempre é fácil processar numa cultura de maioria católica romana quem é o filho de um pregador e, portanto, isto torna a vossa vida eventualmente mais complicada ainda. Marta, o que é que tu sentes sobre o assunto? Eu acho que nós, na nossa família, eu posso ser a pessoa mais envergonhada. Portanto, eu acho que um pastor e a mulher do pastor, vá, têm que ser muito abertos e preparados para falar e passar por diferentes experiências. E eu acho que por ser muito envergonhada e pronto, não ser muito uma pessoa de querer falar em frente de outras pessoas e isso, eu acho que algumas pessoas pedem para ir fazer coisas à igreja de ai, podes ir falar lá à frente agora, só um bocado para certas experiências que Uhum. eu não consigo fazer e depois eu fico-me a sentir um bocado mal, mas pronto, havia uma altura em que eu pensava que se eu fizesse perguntas eu ia pecar, uma coisa assim, porque eu tinha que saber tudo direito. Uhum. Então eu acho que as expectativas das pessoas, não me estou a fazer de vítima, mas há sempre uma certa expectativa Uhum. que há e que pode não ser muito realista, porque depende das pessoas. Uhum. Caleb. O que é uma desvantagem
de um filho do pastor, pelo menos tu, não sei se os outros pastores fazem, que é gozar no It's sermão, becoming personal. que é gozar no sermão com os seus filhos, e depois as pessoas que ouviram na Mas igreja. isso nunca acontece. Eu nunca gozei de você. Ui! E depois as pessoas que ouviram o sermão ficam a semana toda. O teu pai disse aquilo, e começam-se a rir todos. E Não, depois o pior é a muito tua irritante. estratégia ultimamente é não dizer nomes, então eles começam a olhar para nós a dizer então, foste tu. Foste tu? Não, foste tu? E isso Não. é muito Ai, não foi a irritante. Maria, Mas eu tenho de querido. vos confessar uma coisa. Eu acho que já vos disse Tu isso. gostas. Se a pessoa não puder fazer pouco de quem ama quando prega o sermão, do que é que vale a pena ser pastor? É uma seca ser pastor. Portanto, as poucas coisas boas que há na minha vida é eu poder fazer pouco de vocês. Portanto, poder gozar convosco. Não acham? Não compreendem isso? Maria, tu. A primeira coisa que me veio à cabeça acho que foi exatamente aquilo que o Joaquim e a Marta falaram, expectativas. Eu acho que, por exemplo, se acontecesse, agora estou a falar pelo menos aquilo que eu geralmente penso. Se algum de nós fizesse uma coisa errada, se eu fizesse uma coisa errada, iria soar muito pior do que se outra minha amiga negra tivesse feito porque eu sou filha do pastor. Tu não sabes o que a filha do pastor fez. Pois, ela não sabe. Há muito aquela coisa de que nós somos santos, uma coisa assim, estar no spotlight da igreja, por mais pequena que seja no mundo, mas é um spotlight de certa forma um bocado. Não sei, a nossa família está mais exposta do que as outras, então, eu acho que as pessoas têm expectativas falsas. Então, Irrealistas. já recebi mensagens encorajadoras como isso vai durar para o resto da tua vida. Ui. Sim, é muito encorajador, por isso. Bem, vocês falaram também, ela é a grande ausente aqui, porque, como vos disse, o meu plano é depois dedicar um podcast só à vossa mãe, à Ana Ruth. Mas o que é que vocês acham sobre o papel da esposa, da mulher do pastor, e neste caso a vossa mãe, não é? Como é que vocês enquadram isso? Porque muitas vezes, lá está, usando a expressão da Maria no inglês, no vosso crioulo, o spotlight vai para o pregador. Mas a verdade é que nós sabemos que o pregador não estaria lá à frente se não fosse pela sua esposa, pela sua mulher. Como é que vocês olham para isso? Vocês que têm uma perspectiva de dentro em relação à família pastoral, o que é que vocês acham que aconteceria sem mamã? Mas eu acho que a mamã tem o seu próprio spotlight a mamã também está muito envolvida na liderança da igreja, lá porque ela não está a pregar, ela própria tem o seu ministério, por isso eu acho que ela também contribui para os filhos serem impressionados. Sim, há aquela coisa de- Lamento, mamã, é verdade. Por isso, como vocês dois estão muito dedicados, nós acabamos. Por isso a mamã também tem o seu próprio holofote como tu, estão os dois mais expostos, enquanto que nós estamos mais, sei lá, nós estamos no backstage ali a ajudar, É apoiar. Sim, mas ali a suportar. sem dúvida. Eu sei, eu Sim, sei. Mas a minha avisar. pergunta é: o que é que aconteceria sem mamã? Não consigo nada. Nós não teríamos Nós uma não casa. Não Nem teríamos comida. nada. Não, Não comíamos existiríamos. McDonald's todos os dias. Não Bem, existíamos. Aqui, sim, a resposta mais justa é não existiriam, sem dúvida, sem mamã não existiriam. Mas, quer dizer, vamos ser honestos aqui. O teu trabalho é ser pastor, a mamãe também trabalha na igreja, mas também é uma dona de casa, é a nossa mãe, e passa muito tempo a fazer isso. E quer dizer, ela toma conta da casa e das contas e disso tudo. Portanto, eu acho que seria um bocado irrealista tu pensares em viver sem a mamã, porque Isso- não era possível. Isso definitivamente Yeah. não está nos meus planos. E além disso- Definitivamente. Não, mas há Pois. aquela coisa de ser a mulher do pastor. E além disso, Sim. a mamãe ajuda-te muito. Vocês fartam-se de falar não sei o quê sobre as cenas da igreja. A mamãe é um bocado o teu equilíbrio em como lidar com a cena toda da igreja, porque ela também está nisso. Por isso, a mamãe é muito a tua conselheira. É a tua Que conselheira, cute. por isso. Muito bem, muito bem. Hum. Queria ouvir a vossa opinião. Força, Caleb, ainda tens alguma coisa para dizer? Então vocês são, portanto, Uau. ainda dá mais equilíbrio. Vocês são. É a resposta. Stand-up São- comedy. De onde é que vem essa ideia de serem um só? Na Bíblia. E qual é? Já agora tramaste. Qual é o livro onde isso aparece logo? Gênesis. Não me Muito engano. bem. Muito bem, é logo no início, né? Serão os dois uma só carne. Hoje é dia 24. Aproximamos-nos do final deste programa. Quais são algumas das tradições de família
A Marta já mencionou, creio eu, o Sozinho em Casa e o dia 1. Maria, qual é uma das tradições natalícias da família Cavaco e que tu estás ansiosa para voltar a acontecer, sendo que estamos num ano muito diferente? Eu gosto do ambiente de estar com a família e de ter eu gosto de ter aquela cena de jantar e almoços de Natal, gosto muito de estar à mesa com as pessoas e epá, eu gosto imenso, não sei, eu gosto muito da coisa de família. Epá, eu também gosto das prendas, mas o que eu gosto mais das prendas é nós estarmos todos a rir e a mandar prendas uns para os outros e assim, eu gosto muito disso, gosto muito da coisa de família. Vocês hoje, tu e a Marta, falta-vos uma sílaba, que é, não é epá, é epapá, ok? Não é epá, mas pronto, vocês estão muito coloquiais Epá, é hoje a uns falar gelados. comigo, já estão no Quando epá é que e eu tudo. disse isso? Epá gelado. é um Epá, gelado, exatamente. exatamente. Eu não estou a dizer pá, tipo, ó pá, não estou a dizer Tipo. isso, mas é Tipo, Mas é- outra. epá, é uma Sim, interjeição mas de eu não estar à é procura da epá, não fica bem Baril. dizer epá. Isto é só para trazer algum atrito para esta conversa e vocês não julgarem que nós somos uma família só de harmonias. Ui. No que diz respeito, por Não. exemplo, Ditaduras. Não somos às é ditadura. expressões e às falas, eu posso ser um pai bastante persistente Muito. a apontar partículas no vosso discurso que não são as mais interessantes. Estamos a falar ainda tradições natalícias, Caleb. Quando estamos sozinhos, há alguns natais já aconteceu. No outro Natal nós não tivemos tanto com pessoas, mas é ver mais filmes de Natal e depois abrir as prendas. Mas como a Maria disse, quando estamos com os nossos avós e isso, é estar juntos, abrir as prendas, só juntos. Isso parece-te bem, não é? Parece-te bem. Sim. A ti, Marta, o que é que te parece bem? Vocês estão-se a esquecer, mas a nossa tradição de Natal é ir ver um filme e passar o dia no Amoreiras. Pois É verdade. pois. Quer saber quando é que isso Explica vai lá. acontecer? Joaquim, explica tu. Eu já É. volto a ti, Marta, mas explica lá Ah. qual é essa tradição, Joaquim, do dia do É Amoreiras. ir no sábado, não sei qual que é o dia. É no sábado, isso eu sei. É no sábado, geralmente, antes da consoada. Vamos. Há uma ordem. Uhum. Maria. Vamos ao Amoreiras passar o dia. Normalmente vemos um filme. Normalmente é de Natal. E Ai, não acho digo. que o último filme que nós vimos. Eu não me lembro, sinceramente. O último filme que Não nós vimos. estávamos cá em Portugal, por isso não vimos nada. Foi o ano Estávamos, passado. Vimos o Frozen 2. Marta, Pois. Pois é. explica lá Antes do devocional. uma memória interessante, por exemplo, desse dia de Natal no Amoreiras. O que é que aconteceu? Vocês não se lembram, por exemplo, agora já não há de há uns anos para cá. O autocarro. O autocarro, havia o autocarro Ei, de eu Natal. gostava e imenso. vocês- Também havia a bolhosa. Eu ia no... também havia a bolhosa, Eu ia no havia muitas segundo coisas. É um dia Né? que nós assumimos o pior que há no Natal, porque até o pior do Natal pode ser divertido, que é o Consumismo. materialismo, o consumismo. Portanto, metemos-nos num centro comercial e passamos lá uma manhã e vemos um filme. Amanhã? no... O É, dia? é, não, tá, não, é o pois, dia todo. Sim, vamos embora aí Mais à tarde. volta das 4, 5 da tarde, já estamos a sair. Isso já não é E eu estou a dizer consumismo, mas mesmo assim nós não consumimos muito. Geralmente Consumimos, vocês nós acabam. Europa pança? Europa Somos uma família Acaba- consumidora. Seis Não há. euros Vitaminas, em- com vitaminas. em Um dia, quando hambúrguer. vocês conhecerem pessoas com muito dinheiro, vocês vão perceber que é Pois, vai pessoas ser que sempre a consomem gastar. muito. Porque nós chegamos lá e nem sequer. Europa. Vocês acabam no McDonald's, porque são muito pouco Não, criativos. não, eu como no vitaminas. Eu Eh, como vitaminas. no prego. Eu estou muito Um magro, prego. preciso de engordar. Pois, é isso. Então o McDonald's é o melhor. Confissões. Muito bem, nós temos de terminar esta conversa, até porque as pessoas querem ir para a sua consoada, mas eu quero rapidamente dar-vos oportunidade de falarem em alguma coisa que vocês acham que seria pertinente ainda abordarmos o assunto. Há algum assunto que vocês pensem assim, papá, podia ser interessante falarmos acerca disto. Do favorito disco. Do favorito disco. Ok. Já estás a- Favorito. do mesma disco, coisa. do disco preferido, do favorito disco. Isto é o problema de tanto inglês na Isto é vossa vida. sacanagem. Do Agora já não favorito estou tanto. disco. Parece Asterix entre os bretões. Então diz lá qual é o teu favorito disco, Caleb. Eu não tenho favorito disco, mas é Não um. é? Isto é muito mau. Muito mau. O que eu queria dizer era um disco que nós ouvimos há pouco tempo e gostávamos, não era um favorito. Então, mas diz lá. Qual é Um que que é? eu gostei, eu vi há pouco tempo, foi um que a Marta pôs, que era o Only Child.
Da Sasha que Sloan. eu gostei e Hum. era engraçado. Que eu vi-me no carro. Quando a Marta fez anos, se não me engano. Olha, mas tu és um grande fã, tu andas a fazer umas experiências Deixa agora estar. com, Ele gostou do álbum. com uma aplicação nova, mas tu és um grande fã do Kanye West, né? Tu andas a rapar forte calma, e que feio isso é a minha vez. a Kanye West. Aliás, essa é uma das recordações que trazemos dos Estados Unidos, foi ouvir o Jesus is King, né? E o quão especial era ouvirmos esse disco nos Estados Unidos. Ok, rapidamente então, algum assunto que vocês acham que ainda vale a pena mencionar? Joaquim? Não, eu ia falar de um disco que eu tinha gostado. Eu gostei tanto do disco, nem sei o nome do disco. É o 808 Heartbreak, mas assim. Yeah, do Aquele. Kanye o West. do Kanye West, sim. Mais antigo. Acho que é o 808 é por causa da máquina, And da máquina de Heartbreak. ritmos e de Pronto, é esse disco. esse disco. Muito bem. Eu também não tenho outro assunto, só vou dizer um álbum que eu gostei recentemente. Vocês só dão música. As pessoas, Sim, nós Eu somos é- artistas. pessoas Eu vão é ver- faço vocês assuntos são grandes. interessantes. Aliás, papá. agora, Somos grandes exatamente, artistas. vocês são grandes É por isso artistas, o né? nome do teu Eu podcast sou- é Eu Odeio odeio Artistas. artistas. Não odeio Tu os meus odeias os teus filhos. próprios Eu filhos. estou rodeado de artistas, Olha, é tu só estás a artistas. odiar Se vocês vissem o Caleb com a sua bandana de camuflado, é que está aqui mesmo representing, Com os óculos, toma. mesmo estilo máximo. Tu ias Toma. dizer só o teu disco. Eu já falei desta cantora ainda há bocado, mas acho que as pessoas deviam ouvir este álbum porque chama-se Missing Person. E Não é porque chama-se, é porque se chama. chama Missing Missing Person, Person. da Kelsey Carter. E é rock e toda. Quer dizer, eu não ouço muito rock, confesso, mas é um álbum muito bom que Mais as ou pessoas menos. deviam ouvir. Só dá rock, só dá música com esta família. Posso dizer Taylor Maria. Swift? Maria. Espera, o meu álbum preferido do momento, o meu álbum preferido é que eu tenho 2 álbuns. Ai, O meu álbum complicação. preferido é o 1989 da Taylor Swift. O meu álbum preferido do momento, que provavelmente também se pode estar ali nos meus tops, é o Pure Heroine da Lorde. Muito bem, então é com toda esta inspiração musical que nós queremos terminar este programa especial. Ele é um pouco mais breve, porque é dia 24 e nós queremos ter uma consoada boa. Então vamos terminar com um último desejo, cada um, que é quais são os vossos desejos? Para nós, o dia 24 e o dia 25, se Deus quiser, amanhã estaremos na igreja num serviço de culto de manhã às 11. São todos bem-vindos a poder estar, há lugar para todos em segurança, na rua Pau de Bandeira, número 22. O Natal para nós é o nascimento de Cristo. Aliás, o Natal é o nascimento de Cristo para toda a gente, independentemente das convicções religiosas que as pessoas tenham ou não. Mas para nós é o nascimento de Jesus, é Deus feito homem, Deus feito gente. Tendo isso em conta, um pensamento animador que vocês tenham agora que nos preparamos para daqui a umas horas estarmos de volta da mesa a celebrar o nascimento de Jesus. Pensamento que vos anime. Agora é que vos tramei. Não há nada animador. Pá, um Eu pensamento acho- animador. Eu acho que depois deste ano já deu para perceber que nós não podemos tomar nada como garantido. Acho que foi coisa que toda a gente pôde aprender, independentemente da religião. Ahm, mas eu acho que uma coisa que a mim, como cristã, me deixa relaxada é que não sou eu que estou a tomar conta de tudo e é Deus. Portanto, Uhum. acho que agora a lembrar o Natal, acho que é um momento. Pronto, quer dizer, eu sou cristão o ano todo, né? Mas ainda me lembra mais que Deus me ama e está a tomar conta de tudo. Portanto, Uhum. é isso. Joaquim, um pensamento que te anima. Pensamento animador. Eu vou passar para o Caleb. O Caleb já Exato. sabe o seu pensamento animador. Ter a vacina para o Covid. E também um entre parênteses. O Caleb é um pragmático. Vocês têm muitas convicções Estamos no meio religiosas, de uma mas pandemia mundial, papá, não te esqueças além disso. disto, é interessante ter uma vacina para o Covid. Só para saberem, há um ano e tal, já não me lembro, nós fomos a 24 de julho e agora é 24 de dezembro. Portanto, já faz um ano e... Isso, 5 meses. 1 ano e 5 meses. Isso é um Vamos aos pensamento Estados Vamos aos animador. Estados Unidos, muito bem. Bolas, que conta Ter a rebuscada. vacina do Covid. Joaquim, tu, um pensamento animador. Podemos ter um Natal normal para o ano. Uhum. Não sabes. Muito bem, É muito É bem. isto, estamos no meio de uma pandemia mundial. Vamos O que é que pedir queres?
a Deus Pensamento que animador. nos dê isso, se for da vontade dele. Força, Maria, e tu? Eu acho que uma coisa boa do Covid é que as pessoas estão mais dispostas a ouvir sobre Jesus, por isso eu acho que isso é uma coisa boa. Então, nesse momento em que estamos todos no mesmo pé e que toda a gente está despida das suas ilusões de controle e tudo mais, até os cristãos, né? Que isso também, o Natal pode ser uma altura decisiva nisso. Muito bem, eu gostei muito de conversar convosco. Eu também. Espero que possamos fazer isto daqui a um tempo, em breve. Quando houver vacina. Espero que esta conversa tenha sido uma boa maneira de passarmos o dia, esta noite de 24 de dezembro, num espírito de fraternidade com aqueles que amamos e mais dispostos para amar até aqueles que também não amamos, porque o Deus que se fez carne, Jesus apelou-nos a isso mesmo, a que nós chegássemos a um ponto tal que até os nossos inimigos possam ser amados por nós. Dito isto, vamos todos encerrar com um Feliz Natal em uníssono. Feliz Natal! Feliz Natal! Da família Cavaco, ho, ho. e esperem em breve pela conversa com a Ana Ruth, que será ela, toda essa conversa muito especial. Ainda mais especial do que esta. Muito bem, Vai ser muito obrigado. interessante. Obrigado. Obrigado, e até à Obrigado. muito próxima. obrigado. Eu é que digo obrigado. Obrigado. Obrigada.